Bom, boa tarde a todos e queria dar as boas-vindas a quem está aí e dizer que é com alegria mesmo, sabe? Não é lugar comum que eu estou falando, que eu e o Marcos retomamos esse trabalho depois de termos concluído o trabalho anterior do ano passado, que resultou nesse texto, né? Perversão, editado pela CRV. E as indicações, acho que o Marcos coloca depois, para quem não estiver e visualizar aí na, o vídeo, porque tem algo nesse texto construído que é mais do que a reunião de conteúdos. É algo que vem do estilo, né? Ou seja, o estilo, se vocês me perguntarem, no livro, nós simplesmente transcrevemos alguma coisa pela qual nós demos muito carinho, muita vida, mas nessa transcrição esse é o estilo formal. Nessa transcrição tem um estilo, que é o estilo do nosso grupo e das nossas reuniões. A Milena está aí para constatar isso, né? Tem alguma coisa que nos move nesse grupo, mesmo que às vezes estejamos dois, três. Eu penso que não é a quantidade ou a multidão que torna esse trabalho interessante. Então, nós concluímos essa etapa da perversão, foi dado um mini curso aqui na Universidade Positivo, foi usado o que a gente reuniu nesse livro, né? E eu acho que conseguimos transmitir aquilo que durante um ano, mais de um ano, nós vínhamos pensando. E aí o Marcos sugeriu, para essa nova etapa, que nós trabalhássemos essa questão psicanálise e política. E ele traz essa frase, somos todos neuróticos de guerra, que é da Clarice Lispector, né, Marcos? Isso. Então, temos dois significantes aí importantes, né? Que é neurose, de neuróticos, e guerra. Tá? Aparentemente, né, nós trabalharíamos a questão das guerras, nós vivemos em guerras, temos guerras territoriais bastante importantes nesse momento. Acho que tanto a da Ucrânia versus Rússia, quanto de Israel versus os muçulmanos lá, né? Palestina. Mas isso é importante, mas não é o principal. Quando a gente fala neuróticos de guerra, inclusive tem essa expressão, eu olhei no dicionário, em dois dicionários, eu acho que é o do Laplanche, não sei se é do Laplanche, que essa expressão neuróticos de guerra tem a ver, sim, com o fenômeno de neurose traumático da Segunda Guerra Mundial, né? Que o Freud usa essa expressão. Ou se ele não usa essa expressão, a neurose de guerra é uma neurose de enfrentamento, de conflito, né? Então, neuróticos de guerra também significa trauma, traumatizados. E então, como nas nossas outras reuniões nós exploramos a estrutura da perversão, nós teríamos
do ponto de vista da psicanálise, duas outras estruturas, que seria a neurose e a psicose. Então, esse ano nós vamos entrar pela neurose. Nós não vamos estudar a neurose assim teoricamente, tá? Porque talvez interesse a alguns, a outros não, porque esse grupo é amplo, é aberto a todos. Mas a questão da neurose é importante, né? E principalmente neurose de guerra, para nós pensarmos o trauma. E que trauma? O trauma social. Então, para entender isso aí, tem um outro significante, uma outra expressão, e dessa feita é a expressão do Lacan, que, em relação à psicanálise política, ele diz: o inconsciente é a política. E essa frase vocês têm no seminário A Lógica do Fantasma, tá? Na versão francesa, é na página 137, mas o Marcos colocou aí, não sei se vocês estão enxergando, né? Onde ele usa essa expressão, o inconsciente é a política, e ele dá um tratamento à política, tá? No sentido de que a política é a polis, né? São as relações da polis. Então, acho que o Marcos pode ler aí, porque eu não estou enxergando, porque tem os quadrinhos de vocês na frente. Pode ler, Marcos? Posso. É, Dever-se-ia, então, ao que parece, pôr em questão certas significações e, nomeadamente, a da política. Assim como Freud escreveu em algum lugar que a anatomia é o destino, do mesmo modo, quando se tiver retornado a uma percepção mais lúcida do que Freud nos revelou, talvez se diga, não que a política seja o inconsciente, mas, simplesmente, o inconsciente é a política. Então, isso, assim como aquela primeira frase, né? Somos todos neuróticos de guerra, ou seja, somos todos resultado de um trauma, né? Essa frase, o inconsciente é a política, também dá um norte no sentido de que há uma lógica para a gente entender esse inconsciente e a política, mas é a lógica do fantasma. Então, é isso que o Lacan nos explica, e nós vamos ver mais detalhadamente, só estou expondo aqui, no, no capítulo O Outro é o Corpo. É o capítulo 16 do Seminário da Lógica do Fantasma, tá? Capítulo 16, esse aqui. Bom, aí nós pensamos, como é que nós vamos tratar essa questão desse trauma, né? E da neurose. E como, sinceramente, eu fiquei um pouco influenciada pelas questões que foram. Fernanda, você estava no congresso lá? Ah, sim. Como eu fiquei influenciada pelas questões que foram tratadas no congresso, só para explicar um pouquinho para a Milena, o congresso tratava de minorias. E essas minorias eram minorias trans, minorias sexuais ou sexuadas, e, de uma certa forma, também o racismo. E como eu gosto de tratar essas questões, por isso que eu perguntei pelo Alain, porque o Alain está escrevendo uma tese de doutorado onde ele trata a teoria queer,
Então, é algo tratado de uma forma muito séria, de muito trabalho. Não é apenas cheguei, entende? Não é apenas aparência, é também tratado em profundidade. E um outro tema que foi tratado lá também foi o feminismo. Era feminismo, racismo, teoria queer, e todos esses aspectos da sexualidade. Então, eu pensei que talvez a gente pudesse ligar essa expressão, o inconsciente e a política, por essa política de exceção. Tá? Assim como nós tratamos lá no Congresso, no minicurso, nós tratamos da, da perversão e também da pedofilia. Né? Então, qual é a política de exceção para isso que nós podemos chamar políticas de exceção? Qual é a política do inconsciente para pensar questões tão atuais que a psicanálise trata? Então, eu pensei, né, para hoje, nós trazermos esse texto do Aquila Membe. Vocês conhecem esse autor? É Políticas da Inimizade. Amizade, inimizade. E já ouvi É, ele, falar dele, professora, mas ainda não li. mas aqui ele vai falar, ele é professor de História e de Ciência Política em Joanesburgo, na África do Sul. Mas a referência dele, tá? A referência dele é algo que me toca muito, diz respeito a um outro autor que talvez vocês conheçam, que é o Frantz Fanon. O Frantz Fanon é um médico, psiquiatra. Eu conheço, assim, tenho especial carinho e conheço ele bastante, porque ele nasceu na Martinica. E eu passei lá, acho que 45 dias, mas isso há muito tempo atrás, já tratavam dessa questão de racismo. Eu fui lá justamente para entender a sociedade, eles chamavam Connaître la société antillaise, das Antilhas, né? Mas era toda uma discussão acerca das políticas de racismo nas Antilhas, né? No Caribe. Então, nós temos o Frantz Fanon e também temos o Aimé Césaire. O Aimé Césaire, ele não é psicanalista, nem médico, nem psiquiatra, é um poeta. O Aimé Césaire é, digamos assim, o mentor do Frantz Fanon, que a gente fala muito do Frantz Fanon, mas do Aimé Césaire menos. Então, eu busquei nesse texto aqui, na referência que é do Achille Mbembe, né, Políticas de Inimizade, o capítulo que fala sobre o princípio de destruição. Por quê? Porque o princípio de destruição tem a ver com a guerra, tá? Porque, embora não seja uma guerra territorial, é uma guerra no território da subjetividade. E a pergunta é: e qual é a relação, a, qual é a relação da destruição com a neurose? Né? É que, primeiro que a gente, não vou falar das consequências, primeira relação da destruição da neurose traumática, é justamente a violência. Né? Então, a violência é algo
que vai impactar esses sujeitos a que eles se referem, mas nesse contexto, né, nesse contexto, não apenas da Segunda Grande Guerra Mundial, mas também de outras guerras que ele demonstra aqui, né? Ele vai principalmente a guerra, deixa eu ver se eu acho aqui, eu não sei se, eu acho que é nas Filipinas. É. Então, é assim, olha aqui, ó. Os americanos criaram múltiplos campos de concentração nas Filipinas entre 1899 e 1902. Vejam bem que antes da Segunda Guerra Mundial, quando os insurgentes nacionalistas filipinos recorrem à guerrilha para fazer valer seus direitos. Os campos de concentração nas Filipinas se situavam com direito dentro de algo que se chamava Guerra Suja, cujas origens remontam à Guerra Civil Americana. Então, essa neurose de guerra, esse trauma, está o inconsciente contém esse trauma. Daí a importância dessa questão da neurose. Bom, aí o que a gente procurou ver aqui nesse princípio de destruição? O Achille, eu não sei se é Achille Membe ou Achille, depois vocês procuram aí nesses Google Tradutor se fala Achille ou Achille. Mas nesse princípio de destruição, ele vai dizer que vai fazer uma referência ao Frantz Fanon, dizendo que o Fanon fala numa violência criativa. O que é violência criativa? É o estatuto da neurose, na medida em que isso pode ir além da destruição. Me remeteu muito à pulsão de morte, e no sentido da pulsão de morte criativa, né? E onde ele diz, né, que o debate sobre os gêneros do humano, racismo, sobre a divisão do mundo e as condições de dominação planetária, e aí ele está se referindo ao imperialismo, né? E o status da máquina e o destino da guerra, nossa relação à destruição e à morte, são questões que, que teriam vindo, vamos dizer assim, da consciência europeia depois do século XVI e a descoberta das Américas. Bom, o Freud vai dizer, né, a referência a Freud, nunca um evento tinha destruído tantos bens preciosos comuns à humanidade. Isso Freud fala referindo-se à Segunda Guerra. Então, o que o Fanon está trazendo aqui é que a mídia, nós, quando falamos em guerra, nós nos referimos sempre à Grande Guerra, mas antes da Grande Guerra já havia todo esse movimento, né, de violência, de destruição pós-descoberta das Américas, por exemplo. Isso a gente sabe porque talvez aqui no Brasil a gente não tenha se dado conta de quão destruidor foi o racismo, mas, diferentemente de outros lugares, seja nas Antilhas, ou seja no Peru, por exemplo, que eu visitei também
e os governos espanhóis destruíam as populações indígenas, e depois aqui, agora tem um movimento grande de retorno e de valorização das populações indígenas, mas aqui no Brasil, um dos fenômenos mais visualizados foi a escravidão. Então, como que, e o Fanon se refere a isso, que a escravidão, né, colocou os brancos de um lado, os negros de outro, e como consequência cultural e também, principalmente cultural, né, fornece essa experiência do racismo. Mas, por trás dessa simples diferença, né, pretos e brancos, racismo e tal, o que é mais terrível é esse aspecto da destruição. Bem, o que tem a ver essas questões, né, que o Membe traz, né, com a nossa proposta para se pensar a, a neurose de guerra, a destruição e essa frase, o inconsciente é a política. Bom, a gente sabe, né, que toda vez que nós falamos ou tratamos de política, o que está por trás é o poder, né? É a busca do poder. Não existe, vamos dizer assim, políticas. A política foi um meio de se tratar as questões do poder. Então, isso nós teríamos que fazer uma reflexão que remontasse a origem desses dois significantes, política e poder. E se nós fizermos esse exercício, né, filosófico, nós vamos chegar onde? Nós vamos chegar na origem, que é na Grécia Antiga, e no conceito de polis, tá? Que foi aquilo que que a sociedade ocidental, foram as águas que a sociedade ocidental, onde a sociedade ocidental bebeu, né? Então, se nós falamos de política, a nossa referência é sempre relacionada à polis e os conceitos gregos iniciais, né? Aí vocês pensam que eu vou entrar na ladainha da democracia? Não, né? Porque se a democracia foi exteriorizada, foi conquistada por pouco tempo na Grécia, ao mesmo tempo ela foi exterminada, porque depois com a vitória, digamos assim, da sociedade romana sobre a sociedade grega, essas questões democráticas ficaram na história. Então, democracia está na história, mas o que ressurge da polis e do poder é a violência, é a destruição. Então, a nossa referência aí, né, das políticas de inimizade é que se o inconsciente é a política, essa política que está no inconsciente é a política da inimizade, é a política do trauma. E na construção do fantasma, na lógica do fantasma, o que o Lacan vai tentar mostrar, principalmente nesse capítulo, é que o caminho, vamos dizer assim, é o que a gente perde. E se o caminho é o que a gente perde,
é justamente o caminho é o que a gente perde, mas é o caminho que nós percorremos. Então, é na perda que nós vamos encontrar o caminho do inconsciente à política. E esta perda, né, é o que o Membe chamou aqui destruição. Perdemos pela destruição. Então, o que eu estou usando aqui como referência é um modelo, isso que eu queria que ficasse claro, nós não vamos estudar racismo, nós não vamos estudar gênero, nós não vamos estudar esses elementos, eles têm que servir, né, para que a gente encadeie, né, essa questão da neurose de guerra e que a gente encadeie a partir desse conceito de destruição. Digamos que nós temos que fazer aqui uma dialética negativa. Vocês estão entendendo? Se vocês não entenderem, não estão entendendo o percurso, por favor, manifestem-se. Tá? O Marcos trouxe um outro slide aí, então nós podemos. Tu podes ler, Marcos? O presente ensaio assume que a expressão máxima de soberania reside, em larga medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode e quem não pode viver. Por conseguinte, matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, as suas características fundamentais. Exercer a soberania é exercer o controle sobre a mortalidade e definir a vida como uma realização e manifestação do poder. Bom, isso, de uma certa forma, é um resumo do que eu expliquei para vocês, né? Que ele vai relacionar, né? Vai dizer que esse princípio de destruição serve de pedra angular das políticas contemporâneas da inimizade e do princípio de vida. Princípio de vida e princípio de morte. Então, ele diz, o Membe, que ele vai recorrer ao Frantz Fanon, né? E vai falar sobre a decolonização radical e vista sob o ângulo de um movimento de trabalho violento. Esse trabalho teve por finalidade se abrir sobre um princípio de vida. Por isso que eu falei de pulsão de morte no sentido criativo, porque se abre a um princípio de vida, ou seja, a criação do novo. Porque ou nós podemos pensar, né, na destruição simplesmente como destruição, mas nós podemos pensar a destruição com um princípio novo de criação. Bom, é claro, né, que do ponto de vista sociológico, do ponto de vista do direito, né, há um pessimismo, e mesmo além do ponto de vista sociológico e do direito, um pessimismo, um pessimismo social, né? Então, ele até diz que houve, né, um tratado de guerra e de paz, assinado não, escrito pelo Grotius, né, se chama O Direito da Guerra e da Paz. E que esse direito da guerra e da paz foi uma
algo que surgiu, mas principalmente depois da Segunda Grande Guerra Mundial. E nós sabemos que depois da Segunda Guerra, o Freud escreveu sobre, falou do pessimismo que ele tinha em relação à guerra, né? E à perseguição nazista. Por outro lado, do ponto de vista psicanalítico, ele vai falar muito assim do retorno da sociedade em busca do homem primitivo. Daí a relação a essas pessoas que participaram dessas novas culturas, né? Então ele vai dizer que uma das coisas principais, o Membe, é justamente a regressão, né? O que a gente pode aprender com esse status quo, né? Dessas guerras racistas, né? Escravagistas? Nós podemos aprender, né, que no processo civilizacional, né, nós, para aprendermos e apreendermos alguma coisa, nós temos que retornar. É isso que ele vai chamar de regressão. E que essa regressão pode nos mostrar, do ponto de vista psicanalítico, né, o que de mais primitivo existe no homem. Então, veja, nós estamos tocando nesses aspectos do psiquismo. Nós estamos tocando nos aspectos do psiquismo, mas através de um aspecto político, né, que são as guerras e a inimizade, como ele diz, entre os povos. E a regressão a esses estados primitivos são sempre restaurados, né? E mais do que a pulsão de morte, ele vai dizer aqui, né, que é uma pulsão de destruição, que comporta uma pulsão sádica e uma pulsão masoquista, virada, dirigida ao exterior e projetada ao interior. Então, se visa o exterior, mas atinge o interior. Pode ler, Marcos, aí. Os processos de civilização terão consistido em atenuar essas pulsões e em manter, com graus diversos de êxito, um certo número de separações fundamentais, cuja ausência tornaria o fim da humanidade uma possibilidade concreta. Um sujeito não é um objeto. Nem tudo pode ser calculado aritmeticamente, vendido e comprado. Nem tudo é explorável e substituível. Um certo número de fantasmas perversos deve necessariamente ser objeto de sublimação, sob pena de conduzir à destruição pura e simples do social. Pois é. Então, vejam aí, em que se baseia esse processo de civilização, né? A partir dessa reflexão. O Membe vai falar que ele se baseia em dois mitos. Tá? O primeiro mito é a superioridade absoluta da cultura dita ocidental. É o primeiro mito. Tá? E o segundo mito, né, seria para cada de suas formações históricas,
o Ocidente tem um corpo natural vivo, tá? Esse corpo natural, essa civilização com corpo natural vivo, diz o Membe, né, que o Paul Valéry vai dizer que com isso, esse corpo natural vivo da civilização ocidental construiu, né, civilizações admiráveis. Então, é isso que é passado para nós. Nós temos, tanto que vocês podem ligar, eu adoro ver documentário na televisão. Qualquer documentário que vocês virem vai ser a grandiosidade das civilizações do passado, seja grega, seja romana, seja egípcia, ou seja, que se construiu grandes civilizações, né? Como se aquelas que estavam contidas em certos territórios não tivessem tido uma criação original e grandiosa. Na verdade, o que houve foi um abafamento dessas civilizações. Então, a conclusão sobre os dois mitos, né, é que tudo é europeu, tudo vem da Europa, né? Até mais ou menos aquilo que o Jairo Carioca lá no Congresso falou, né? O branco, europeu, civilizado, impondo sua cultura. O que tem uma contrapartida. Não é porque seja branco, europeu e civilizado que a gente não abra as portas para conhecer esse tipo de civilização, né? Isso que nós recebemos como herança dessa civilização europeia, e, ao mesmo tempo, a gente possa pensar outro tipo de civilização usando esse viés daquilo que nós temos mais difundido, mais característico, que é mesmo a civilização ocidental, né? Nós não vamos criar um modelo novo, nós temos meios de refletir a partir desse tipo de civilização. É o que o Membe faz, né? Quando ele fala políticas de inimizade, ele está falando das guerras, mas, ao mesmo tempo, ele está comparando, né? Qual foi o resultado, né? Que tipo de política surgiu, né, a partir dessas conquistas e dessa mentalidade racista, o que resultou? É isso que a gente tem que pensar, o que resultou. Mas nós temos chaves de pensamento que é impossível de abandonar, que são essas chaves, né, de reflexão que passam pela cultura ocidental. Pode falar, Marcos. E esse é o mesmo modelo que a gente já tinha comentado antes, né? Que a Lélia Gonzalez segue quando ela vai pensar o racismo no Brasil. Ela usa, né, Sigmund Freud, Lacan, para pensar esse objeto de desejo brasileiro, né, que ela coloca como sendo as nádegas, né, a bunda. E como isso está muito ligado às questões do racismo. E, Uhum. enfim, era só para lembrar, né, que da Lélia Gonzalez, que segue esse modelo. Pois é. Esse modelo, não sei se a Patrícia, não sei se estava no Congresso, mas esse modelo não foi tão explorado no Congresso, Marcos, sabe? O que eu achei é que foram apresentadas questões, né? Foram apresentadas. Aliás, eu não entendi
como tendo sido apresentadas questões, eu entendi como tendo sido apresentadas respostas. E respostas que trilhavam por um lugar comum. Binarismo, não binarismo, teoria queer, mas nem foi trabalhado isso, só foram apresentados. E o que eu queria deixar claro, pelo menos no nosso grupo, é que nós temos que pensar esse modelo, né, que é nosso, que nós vivemos, que é do nosso país, que é da nossa política, né, em termos de poder e usando chaves, né, usando perspectivas europeias, que é o que nós temos para fazer essa análise, e com isso nós podemos ter um olhar crítico, né? E esse olhar crítico sobre essas questões. Isso é fazer filosofia. Estão entendendo que não é fazer sociologia e não é só fazer políticas de racismo, mas isso se aplica a qualquer elemento. Pode ser ao clima, certo? Políticas de clima, pode ser políticas relativas à imigração, como está acontecendo agora nos Estados Unidos. Nós temos lá, por exemplo, agora nos Estados Unidos, né, uma questão: o que é ser imigrante? O que o que é estar nessa situação? Não é só nos Estados Unidos, a Europa também. O Marcos esteve lá, sabe que é uma grande um grande número de imigrantes lá na Europa. Em alguns países são imigrantes do leste, em outros países são imigrantes da África. Nos Estados Unidos, principalmente da América do Sul e da América Central. Nós podemos analisar isso com as nossas chaves de leitura, que é que nós temos, né? O que é imigrante, o que é o racismo, o que é a homossexualidade, seja o que for, mas nós podemos analisar isso com um olhar crítico, porque o que está em questão é o poder e a política, né? E o inconsciente é a política significa como é que o inconsciente trata, como é que com esse elemento inconsciente nós tratamos essas questões. É bem interessante, vou dizer para vocês por quê. Porque é como o poder, né, se instaura. Então, nós temos, por exemplo, a partir da psicanálise, né? Nós temos, se a gente pensar no Freud, nós temos a questão do Édipo, né? O Édipo é um poder, é o poder, vamos dizer assim, central. Se nós pensarmos no Lacan, nós temos a questão do um. E quando a gente fala o inconsciente à política e relacionamos o inconsciente a essa relação de poder, no Lacan nós vamos pensar a relação ao outro, ao grande outro, e como é que estabelecemos essas relações em relação a esse outro. Aí, para o Lacan, nós teremos todas as relações lógicas que vocês conhecem, dos discursos, que é do S1, que se dirige ao
S2, ou do S2 que se dirige ao S1, é, submetido, submetido não, sobre três elementos que são fundamentais: imaginário, real e simbólico. Então, esses elementos, nós não podemos, vamos dizer assim, trabalhar esses elementos lógicos independente dessas políticas sociais. Como que nós vamos pensar essas questões do imigrante, do racismo e tantas outras, principalmente agora umas políticas econômicas, né? Relações econômicas, mas também relações ideológicas, que são as de guerra atuais, vamos dizer assim, né? Por exemplo, mascarada sob uma ideologia, né? Judeus e muçulmanos estão em guerra, né? Então, mascarados sobre essa ideologia, o que está em questão é o poder. Então, como que nós vamos dar corpo analiticamente a essas questões a partir da leitura freudiana ou lacaniana? Pode falar, Marcos. Isso que a senhora falou, né, das três dimensões, me lembrou, por exemplo, a questão da propaganda durante a Segunda Guerra Mundial, antes mesmo, né, da guerra, porque quando você pega ali a questão da propaganda, você vê que existia um movimento simbólico, imaginário, né, para criar essa figura do judeu maligno, né? Então, você Uhum. passa por caricaturas do judeu que colocam ele no imaginário da população como uma ameaça. Você tem certos símbolos que denotam essa periculosidade, tanto, né, na questão econômica, sexual, que a gente já tinha visto no ano passado, e que vão culminar justamente na dominação deles, né? Ou, por exemplo, na autorização da dominação deles, né? Que é o que vai possibilitar que esse governo nazista se movimente contra e acabe tentando massacrar a população judaica, principalmente na Alemanha e na Áustria. E também, Marcos, se tu pensar a linha de pensamento que tu percorreste, tu pode botar, em vez do judeu aí, tu põe o negro, como eles estão trabalhando aqui, né? Embora primeiro não haja tanta visibilidade a essas questões de racismo, parece que o racismo ele se dissolveu um pouco, essa perseguição, vamos dizer assim, né, racista, se dissolveu um pouco até pela miscigenação. Porque no caso dos judeus, não existe essa possibilidade de judeu com não judeu. E no caso do racismo, houve uma miscigenação, mas não é diferente, né? E isso é próprio, né, dessas religiões, tanto muçulmanas quanto judaicas, essa não miscigenação, né? Porque diz assim, ó, aqui falando a respeito do que tu falaste,
a lógica concentracionista existia bem antes da sistematização e sua radicalização sob o Terceiro Reich. No caso sul-africano, né, nós sabemos que também os belgas e muitos europeus tinham essa dominação na África, né? No caso sul-africanos, de 1889 a 1902, a coroa britânica fazia face à lógica da guerrilha. Entre 1899 e 1900, uma guerra largamente convencional se opunha aos inimigos, né? No lugar de afrontar abertamente o inimigo sob a forma de um exército constituído, né? Os comandantes, né, dessas guerrilhas, eles tomavam as vestimentas civis e se emiscuíam na população local. Então, assim, a Segunda Grande Guerra de alemães contra judeus, os alemães tinham seus uniformes. Os alemães colocaram o uniforme nós até comentamos isso, né, Marcos? A questão das estrelas, dos triângulos, ou seja, uma forma de identificar o inimigo, que nem eram inimigos, era o objeto a ser exterminado. E Um inimigo. nessas guerrilhas. Hã? É um inimigo imaginário. Agora, nessas guerrilhas, né, até hoje ainda se faz isso, as pessoas se misturam nas comunidades locais, justamente para. Então, há uma dispersão dessa ideia, né, de manipulação, mas não sem menor interesse. No Terceiro Reich, como ele diz aqui, havia planificação da morte em massa, né? E que, nesse caso aqui, não era do mesmo tipo de estratégia usada na Segunda Guerra, né? Havia campos de concentração, como ele conta aqui, que eram desses, lá, por exemplo, lá nas Filipinas, os americanos nas Filipinas, mas os crimes contra a humanidade, eles eram feitos, colocados de outra forma. Bom, qual é a consequência? Não sei se tu tem outro slide a respeito desses processos de descivilização, decolonização. Não sei se tu tem outro slide aí, Marcos, mas o que nós podemos constatar é que a guerra é igual, as maneiras são diferentes, mas o poder de destruição está em jogo e, principalmente, não é uma questão cultural, é uma questão, vamos dizer assim, de alienação ao poder, né? De que poder se trata? É o poder sempre o poder do mais forte, né? Então, toda guerra de inimizade, como Aquiles Mbembe fala, é uma guerra de poder destrutivo e destruição do mais fraco pelo mais forte.
Parece óbvio, né, gente? Mas não é tão óbvio assim, né? Porque existe muitas nuances. Então, esse tipo de guerra, de guerrilha, de destruição, ele é mais sutil, mas ele é tão terrível quanto o que aconteceu, como o que aconteceu na Segunda Grande Guerra, né? A forma não é a mesma. Se vocês pensarem nas guerras atuais, né, principalmente Israel contra como que fala? Palestina, Hã? Os a árabes, Palestina, né, na Palestina, ali é uma guerra exposta, é uma guerra que se apresenta em todas as suas. É uma guerra divulgada, é uma guerra propagada, é um lado contra o outro. Se trata de destruição, porque o inimigo, inclusive, agora está impotente, né? Mas esse tipo de, de, de destruição, né, está no âmbito dessas relações de poder. Não preciso explicar isso para vocês, porque basta ligar a televisão, né? É claro que quem tem mais poder é aquele que invade. Se vocês pensarem nessa guerra da Ucrânia e da Rússia, vocês vão ver que é uma guerra por questões econômicas, né? E a população fica à margem disso. Mas o que está por trás, o que comanda, vamos dizer assim, é esta destruição. Pode ler aí, Marcos, acho bem interessante esse pedacinho aí. e ele vai citar o Freud, se eu não me engano, é o texto. Só um minutinho. Considerações atuais sobre a guerra e a morte. Se eu não me engano, ele está citando esse, onde ele diz: em vários aspectos, o século XX começa verdadeiramente com a Primeira Guerra Mundial. Acerca desta guerra, disse Freud: nunca um acontecimento destruiu tantos bens preciosos comuns à humanidade. Acrescentava ainda que não foi somente o aperfeiçoar das armas ofensivas e defensivas que tornou essa guerra mais sangrenta e mais mortífera do que qualquer outra das guerras do passado, pelo menos tão cruel, implacável, impiedosa como todas as que a precederam. Ela rejeita todas as limitações às quais nos submetemos em tempo de paz, a que chamamos direitos das pessoas. Ela não reconhece as prerrogativas do ferido e do médico dentro da população, não distingue os não beligerantes dos combatentes e nega o direito à propriedade privada. Refém de uma raiva cega, destrói tudo que lhe aparece no caminho, como se a passagem não voltasse a existir para os homens, nem futuro, nem paz. E essa frase, né, eu acho que tem um impacto ainda maior. Eu acredito que ontem, ou no dia anterior, surgiu um vídeo, né, que viralizou de uma equipe de resgate, né, na Palestina, que enquanto eles faziam o resgate, outro míssil atingiu o prédio, né, pegando eles em cheio. E você percebe que isso não mudou, né, desde a Primeira Guerra até agora. A única diferença é que a gente vê em tempo real o que acontece. São duas coisas que eu acho importantes aí. O que eu estou tentando mostrar para vocês não é que a gente vai estudar a guerra. A guerra é o pano de fundo para as nossas percepções dos conceitos psicanalíticos, ok? É, o que eu acho, o que ele cita aqui, por exemplo, é que na Primeira Guerra Mundial havia muito essa questão do gás, né? Tanto que eles usavam, não é capacetes, aquelas máscaras
antigás. Na Segunda Guerra Mundial, cresceu, vamos dizer assim, os atentados aéreos, né? Nessas guerras atuais, tem um objeto que é algo que, sinceramente, eu admiro. Eu admiro a capacidade beligerante desses aparelhos, que são os drones. É impressionante isso, porque essa guerra que Israel está fazendo lá contra os palestinos ainda é com tanques por terra, mas essa guerra de Ucrânia e Rússia, o que está em jogo, vamos dizer assim, quem abate mais drones, né? Então, as coisas evoluem e mostram, vamos dizer assim, os aparatos e os artefatos da guerra, que não é o objeto, vamos dizer assim, do que a gente está estudando aqui enquanto guerras, mas enquanto guerra. Mas me lembrou muito porque eu quero conduzir a nossa discussão aos discursos do Lacan. E o discurso que nós vamos, com o qual nós vamos concluir essas discussões é o discurso capitalista. E eu lembro que no cursinho que nós fizemos agora lá no Congresso, um aluno falou, né, das pessoas que estavam assistindo, como consequência do discurso capitalista, o Marx falou na comunicação em tempo real, e ele falou nos gadgets, né? Ou dos objetos que vêm substituir e dar um conforto, digamos assim, no discurso capitalista. Esses drones, eles não deixam de ser gadgets, eles não deixam de ser alguma coisa que substitui esses elementos humanos que talvez nos revolte, que talvez, quando nós vemos uma cena de alguém morrendo, sangrando, não, não nos, quando nós vemos um drone sendo abatido, a gente sabe que é um objeto, é um pequeno disco voador, sem ninguém dentro, né? Simplesmente tem lá uma marca, ou Rússia ou Ucrânia. Mas é à custa disso que os territórios vão sendo conquistados. Mas esses elementos, eles se fazem presente dentro do discurso capitalista. Então, a guerra mudou de jeito, nós assistimos em tempo real, nós muitas vezes achamos, não que não tenha consequências, consequências são políticas, mas nós vemos que, vamos dizer assim, o corpo, a humanidade pode ser preservada, mas o poder que eles têm, não. Eles têm um poder de mover a guerra, de mover a destruição. Não mais com o corpo, não mais com a cor, no caso do racismo, mas substitutos dentro de um discurso que nós dizemos capitalista. Isso aí vocês podem dizer, professora, mas isso é óbvio. Estamos noutra época, noutro tempo, então existem outros meios. Mas isso também é perverso. Aí a gente volta à questão da perversão. Esse uso é perverso. E esse uso tem como pano de fundo justamente esse panorama aí o inconsciente é a política. O que está por trás é a política e quais são os elementos inconscientes que fazem essa política avançar. Que você colocou aí, Marcos? Foi sem querer, mas eu Mas ia eu acho comentar. que calha. Pode ler. Esse eu já li, que era aquele dos processos de civilização. Mas Sim. uma questão que me lembrou, né, que eu acho que a senhora ia comentar,
Era da rejeição do neurótico. Hum, pois é, tem aí? Tem aqui. Ah, isso aí é algo muito interessante, né? Porque parece assim que, se a gente pensar nas questões da neurose, né, nós não podemos deixar de pensar em alguma coisa que se chama ambivalência do pensamento, né, do neurótico. Então, vamos dizer assim, nós podemos conscientemente, depois de tudo que nós falamos aqui, dizer de uma forma simplista: isso é bom, isso não é bom, né? Então, se a guerra destrói, vamos escolher o que não é destrutivo, vamos escolher o construtivo, né? Se a guerra é destrutiva, vamos escolher o construtivo. Se a guerra é destruição, vamos escolher, né, a não destruição. Tá, muito bem, mas o neurótico, ele tem, apresenta isso que nós chamamos ambivalência de pensamento, que também é uma relação, né, do eu e do supereu. Então, o supereu, né, o poder, está sempre no comando. E esse supereu, mesmo que eu reconheça conscientemente esses elementos, né, eu como bom neurótico, né, talvez rejeite esses elementos, né? Não seja a favor da guerra e nem da destruição, mas não consiga. Nós temos que pensar isso, que nós, dentro dessa perspectiva da neurose, nós muitas vezes não temos elementos para sustentar, vamos dizer, inclusive, esse pensamento lógico. Então, isso é o neurótico, então ele rejeita e ele é rejeitado. E eu acho isso importante de pensar, porque nós estamos pensando numa constituição neurótica, não numa constituição consciente e absolutamente absolutamente aberta às nossas considerações mais lógicas. Como disse lá a frase inicial, todos somos neuróticos de guerra, submetidos à destruição. Se o modelo é a guerra exterior, mundial, racista, não esqueçamos que nós também vivemos a nossa própria guerra entre nós, entre os elementos que constituem, vamos dizer assim, essa busca que nós fizemos através da análise, né, nessas relações entre o imaginário e o simbólico, principalmente. Essa busca, né, do sujeito dividido, e dividido pela linguagem, dividido, no caso nosso, aí, pelos fatos, né, em relação ao seu objeto. E aí, nesse ponto, achei interessante isso aí que o Lacan fala quando ele trata desse ponto do inconsciente à política. Que diz o quê, Marcos? O alcance da minha observação não é o de decidir quanto ao fato, além de que decidir implicaria investigar de que se trata, isto é, de qual neurose e de qual momento, mas o de convidar a se debruçar no ponto em que aqui as coisas se interrompem sobre o que falta nesse texto teórico, a saber, o que significa o termo ser rejeitado,
e por que ele é pertinente. Ser rejeitado sugere uma suspensão questionadora. Ser rejeitado a que título? Ser rejeitado enquanto que? Essa é uma boa questão que eu posso deixar para vocês. Apesar de todas as minhas explicações sociológicas apresentadas, né, nós podemos muito bem rejeitar. A que título? E enquanto que? Bom, gente, não sei se faltou mais algum slide, mas essa questão é a questão fundamental. Eu acho que tem o último, que é o do Freud, que também está nessa mesma linha. Ele vai dizer que o indivíduo que não se tornou um combatente e, portanto, uma partícula da enorme máquina da guerra, sente-se perplexo quanto à sua orientação e inibido em sua capacidade de realização. Penso que acolherá de bom grado qualquer Grado. pequena indicação que o ajude a situar-se, pelo menos, no seu próprio íntimo. Maravilhoso, Isso te maravilhoso. lembrado, tem uma cena de um filme que chama As Horas, que é inspirado na Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que em uma das cenas o marido dela retorna, né, depois da Primeira Guerra, e todo o som que ele escuta na cidade, dos carros, lembra ele do campo de batalha, né? E ele começa a rejeitar a vida, né, dentro da cidade por causa disso, e ela também começa a rejeitar ele por causa da forma como ele começa a agir, né? Ele, qualquer barulho, ele se espanta e as pessoas começam a olhar para eles e ela se envergonha disso, né? De desse trauma que ele carrega com a guerra. Ele está sendo rejeitado, no caso, né? E ele Uhum. se rejeita. Ele é rejeitado porque se rejeita. Então, por, por tudo que a guerra pode proporcionar, todo o desgaste que pode causar, todo o conflito econômico que causou e está causando, né? Nós temos, no fim das contas, uma questão que é muito pessoal e subjetiva, né? Que é essa questão que se o inconsciente é a política, qual é o papel do sujeito nessa situação política. E o Lacan fala que se rejeita. O sujeito se rejeita e é rejeitado. Então, a gente pode ficar com essa questão para pensar, né, essa ambivalência de sentimentos e a ambivalência da exposição que eu fiz para vocês, porque parece lógica, mas se a gente vai trabalhar com psicanálise, nós temos que pensar também nos elementos ilógicos que toda essa exposição nos fornece, né? Que ilógicos com uma consideração, ilógicos do ponto de vista objetivo, mas muito lógicos, que é o que o Lacan vai mostrar com seus grafos e com os seus conceitos, do ponto de vista da lógica do inconsciente. Bom, eu vi que a Patrícia tem uma questão e a Fernanda também. Depois nós encerramos. Vamos lá. Patrícia. Boa noite, professora. Eu estava aqui pensando nas coisas que eu aprendi na minha graduação de biologia, né? O quanto a guerra é um assunto muito primitivo, né? Um assunto que veio desde antes da pré-história do ser humano, que vem lá dos nossos antepassados primatas antropóides, né? E que a gente vê na própria comunidade, por exemplo, dos chimpanzés, eles arquitetam guerras, uma população contra a outra, né? Em busca de recursos.
e é muito violento, assim, e isso ficou de alguma forma para nós, né? Apesar de toda a nossa nosso verniz cultural, né? Apesar de toda o nosso avanço cultural, tudo que a gente conseguiu conquistar como ser humano, ficou esse espectro da violência muito forte ainda, né? Certo? Corretíssimo. Pois nós temos que partir daí, porque a gente não pode ignorar esse aspecto. Fernanda. Então, eu achei bastante bacana as questões que a professora trouxe, né? E ali, você falando agora no final, né? Qual o papel do sujeito na questão e a questão que ele se rejeita. A minha questão seria também ligada a que eu estava estudando a psicologia de massa, porque eu apresentei esse tema no congresso, né? Ah, que bacana. Eu apresentei um trabalho lá e era voltado ao conflito da Palestina ali, né? E Ah, falei bastante da psicologia de massa. E essa questão da rejeição, eu queria saber da professora, dá para entender que o indivíduo ele rejeita as questões pessoais para aderir a uma massa e se juntar, não sei aí se dá para ligar também a questão da perversão e aí para que ele exponha algo do inconsciente dele que talvez sozinho não faria, alguma coisa nesse sentido. sim, Fernanda. Você pode ligar isso aí, a questão desse texto aí do Freud, né? Psicologia das massas, como que o indivíduo subjetivamente se anula para aderir à massa, né? Aderir àquilo que ele não dá conta sozinho, e nesse ponto ele se rejeita para aderir. E também, como essa questão da rejeição é constituinte do sujeito, tá? Porque ninguém se entrega, vamos dizer assim, a um projeto de guerrilha ou de aderir a um partido político, né? Sem esse aspecto da rejeição, sua rejeição subjetiva, né? É quase como se o eu fosse submetido ao supereu. Então, eu devo agir assim, eu devo pensar assim. Até o fato, né, para não escandalizando ninguém, de que eu não concordo, mas acontece que se a maioria me diz que é assim, ou se é de bom tom ser assim, eu rejeito a minha subjetividade para aderir. Enquanto que seria muito mais instrutivo, digamos assim, se eu aprendesse com essas situações. Eu aprendesse para poder pensar essa minha rejeição, tanto aos fatos como a mim mesmo. E eu acho que esse grupo tem essa função, sabe? Não a gente não faz análise coletiva, nem catarse, mas a gente tem que usar desses elementos que nós temos para pensar de uma forma lógica, e isso o Lacan nos dá essa possibilidade, né? Através dos discursos, através dos nós, através da perspectiva lógica muito interessante que ele tem no trabalho dele, muito mais do que as frases de efeito que ele tem, é, para nós pensarmos essas tanto as estruturas clínicas, como a gente pensou a perversão, agora podemos pensar a neurose, como é que a neurose se realiza, né? Como que se dá a realização de uma neurose, né? E se somos todos neuróticos, quais são os elementos que estão aí por trás na nossa constituição, em relação ao mundo externo.
Se ficou isso para vocês, agradeço, porque eu ainda falei para o Marcos, não quero é aula de sociologia, porque a minha formação, a do Marcos também, é em filosofia e com ênfase, né, que agora está muito na moda usar essa palavra, com ênfase na filosofia da psicanálise. Entendi. Então, obrigada. Não, ficou assim, pelo menos para mim. Não sei para as meninas como que ficou, mas Eu agradeço vocês terem vindo, porque a nossa turma do ano passado veio a Milena, mas tem mais um pessoal aí também que não apareceu e eles já estão, vamos dizer assim, eles já pensam dentro dessa perspectiva de não dar soluções, mas pensar as situações. Então Desde tá bom, 2000, gente, muito obrigada. desde 2020. Desde 2020. Agradeço a vocês, espero que. Eu fico meio assim, acanhada, porque como isso aí está sendo gravado, eu sei lá se eu me engasguei em alguns momentos, mas acho que não tem problema, né, Marcos? Vai fazer parte do estilo. Tá bom, obrigada, gente. Tchau. obrigada. Então, Tchau, tchau. boa noite, Boa noite. Patrícia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Tchau, Giovana. Depois eu te ligo, Marcos, tá?